Agora vamos acompanhar o ministro da Fazenda que está falando ao vivo lá na COP30. Por meio de uma espécie de pagamento de serviços ambientais. Maneira como esse mecanismo vai funcionar, em termos muito simplificados, é de que você não tem propriamente doação de partidos e empresas. Você tem um aporte de capital de investidores que vão ser remunerados por uma taxa básica. Esses recursos vão ser emprestados, vão financiar projetos que vão ser definidos pelo seu comitê, e a diferença de taxa de juros, o spread, né, entre o que você paga para o investidor e o que você cobra, né, do tomador, vai servir justamente de lastro para financiar o pagamento desses serviços ambientais, com uma série de detalhes que depois vão ser abordados aqui, que envolve uma série de compromissos dos 73 países que mantêm florestas tropicais, uma série de vantagens para quem zera o desmatamento, penalidades, por assim dizer, né, ou uma diminuição do aporte quando a pessoa não cumpre com esse requisito, e um olhar muito atento para as comunidades locais que preservam o meio ambiente. Então, toda a atenção voltada para a economia local, para a sustentabilidade, todo esse cuidado. Estou sendo ligeiro aqui porque muita gente vai falar e vai detalhar esses mecanismos. Mas eu dizia ainda essa semana que nós esperávamos, quer dizer, eu falava a título pessoal, não falava em nome do governo, mas que nós esperávamos no primeiro ano de lançamento da proposta, que é o ano da COP Brasil. Nós estamos assumindo a presidência da COP agora. E que nós vamos trabalhar para chegar a 10 bilhões de dólares até transferir a presidência para outro país. Mas eu acredito que talvez isso aconteça antes do previsto, porque nós tivemos aqui alguns anúncios já, outros que serão feitos nos próximos dias, mas ainda durante a COP, como é o caso da Alemanha, que diz que vai se engajar, mas esperará o dia de amanhã para anunciar o aporte ao TFFF na reunião bilateral com o presidente Lula. Mas só do que foi anunciado aqui, Indonésia, Brasil, Noruega e França, nós já superamos 50% daquilo que nós imaginamos para o final do ano que vem. Lembrando que países como China, Países Baixos, né, entre outros, Emirados Árabes, citar três que foram muito enfáticos em dizer que vão apoiar, mas não anunciaram valores, mas fizeram chegar a informação de que estão embarcando no projeto do TFFF, não fizeram anúncio hoje, nem prometeram para amanhã, como fez a Alemanha. Mas veja que nós já superamos 50% com os anúncios já feitos. Então nós aí vamos trabalhar, obviamente tem condicionantes, as pessoas querem participar do desenho final do TFFF, porque há detalhes que podem ser melhorados, e isso é natural num projeto que está nascendo agora. Tivemos também uma bilateral com o Reino Unido, em que o príncipe e o primeiro-ministro manifestaram integral apoio ao TFFF e disseram que o Reino Unido vai fazer propaganda junto ao setor público e privado dessa proposta que eles consideram muito original e que pretendem apoiar. Então, nós estamos saindo do dia, acho que falo por todos dessa mesa, bastante animados, de que pela primeira vez, numa COP, um instrumento de solução de problemas ambientais pode efetivamente sair do papel, pode efetivamente significar um caminho para motivar as pessoas em torno de uma causa tão nobre e tão necessária
quanto essa. Vamos falar um pouquinho sobre essa manifestação do ministro Fernando Haddad sobre esse Fundo de Florestas Tropicais, que na sigla em inglês ficaria TFFF, por isso que ele repete mais de uma vez. É uma iniciativa liderada pelo Brasil, mas que também teria outros países da África e também da Ásia e que remuneraria países que manterem de pé e conservarem as suas florestas. É um projeto que divide bastante opiniões, inclusive entre governos e ambientalistas, sobre a liderança, sobre como que essa governança funcionaria, a distribuição desse dinheiro e a maneira também como ele seria captado. Mas, como o ministro Fernando Haddad diz, há uma expectativa de se arrecadar 10 bilhões de dólares com essa proposta. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia essa tentativa do ministro Fernando Haddad de angariar, de puxar esses países para esse projeto e os percalços que ele pode encarar? E daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar de segurança pública, meu amigo. Vamos lá. Pois é uma história que é recorrente aqui, esse debate, né? O Brasil preservou, né? É um dos países que preserva a maior área de floresta do mundo. Espera aí, rapidinho. Pelo amor de Deus que eu mandei um manterem aqui, mantiverem, tá, pessoal? Desculpa. Foi saiu sem querer. Mantiverem as florestas de pé. Me avisaram aqui que eu mandei um manterem. Perdão a todos os que amam a língua portuguesa, aos que não amam, aos que se importam e aos que não se importam. Inclusive, eu me importo muito e por isso que eu fiz questão de interromper. Vai lá, seu Zé. Então, os países que mantiverem as florestas de pé tem que ganhar alguma coisa. O que acontece? É um debate recorrente. É o seguinte, o Brasil manteve a sua floresta, é um dos países que mais preserva no mundo, é o Brasil. Os outros países devastaram. Os Estados Unidos invadiram, mataram os índios, né? A gente até tossia para a cavalaria quando a cavalaria chegava. E outros países estão preocupados com reflorestamento. Se há reflorestamento é porque não há mais floresta. O Brasil tem a floresta. Mas agora chegou a nossa vez de desenvolver. E aí vem o mundo inteiro, né, e trava. Esse é o grande problema. Veja bem, a preservação do meio ambiente no mundo inteiro tem que ser uma ação coletiva. O presidente Lula até falou numa espécie ali de mutirão, né, que aquela construção consorciada, onde todo mundo ajuda, e é verdade. Eu conversando com o deputado Kim Kataguiri, ele falando que não há preservação possível do meio ambiente só de um país. Então, assim, não pode decretar que o Brasil preserve o meio ambiente e os outros países se desenvolvam e que poluam. Quer dizer, isso é impossível, tem que ser uma visão geral. E esse projeto tem exatamente essa possibilidade, essa visão geral, ou seja, pagar pela floresta em pé. Mas é preciso lembrar do ribeirinho, né, que mora lá na região, do habitante da floresta, que está sendo encurralado como se fosse bicho. Quer dizer, não pode mexer na floresta. Isso significa que a floresta não pode ter desenvolvimento. E as pessoas que estão lá? Quer dizer, uma árvore vale mais do que a vida? Uma árvore vale muito, mas valeria mais do que a vida de uma pessoa? Então, este é o grande debate. Eu não acredito que os países estejam interessados em investir muito nesse projeto. É um momento mundial em que cada um olha para o seu território, para o seu quadradinho, né? Exatamente, Zé Maria Trindade. Ô Bruno Musa, você que costuma acompanhar muito as questões relacionadas a rendimentos, a investimentos, esse projeto funcionaria como uma espécie de renda florestal global, em que você mostra para os países que mantiverem essas florestas de pé que vale a pena o custo que se tem com isso em vez de se derrubar e se paga por isso. Você acha que pode funcionar? Essa renda, ela é atrativa assim para que esses países de fato invistam nisso? Bom, vamos lá. Respirou fundo demais, hein? O primeiro ponto é o seguinte, como muito bem o Zé Maria falou, nós vivemos tempos onde, pós-pandemia, naquela desenfreada dos bancos centrais ao injetar dinheiros, trilhões e trilhões e trilhões na economia, isso é o chamado agregado monetário, o nome é M2. Isso significa que ao colocar esse dinheiro na economia, o que acontece é que houve ali uma queda das taxas de juros absurdas. E esse dinheiro em excesso na economia, com taxas de juros artificialmente mantidas baixas, próximas a zero ou negativa em muitos países como Japão e Suíça,
fez com que o dinheiro fluísse no mundo todo para diversos projetos que muitas vezes não tinham retorno. O que acontece é que as taxas de juros subiram e isso proporciona maiores rendimentos para esse capital. E com um risco muito maior do endividamento de cada um dos países, você começa a ficar muito mais diligente com esse capital. Ora, qual é o risco que eu vou correr? E cada um começa a se retrair e olhar mais para sua casa. Não está mais fácil captar dinheiro da forma como se captava antes. O custo do dinheiro está mais alto e o endividamento dos estados, dos países, das empresas, das famílias, muito mais alto. Portanto, a disposição de risco diminuiu. Isso significa claramente que qual é o retorno que ele vai oferecer? Então, para além da minha opinião, vamos falar da maior gestora, uma das maiores gestoras do mundo, que era a BlackRock, que criou alguns fundos do chamado ESG. O ESG, lembra que nós entrevistamos aqui o Trujillo, ele falou da mudança das letras do ESG. Economia, segurança e o novo não era, o G não era governança, era... Não lembro, garantia, acho, da sua própria casa, enfim. Mudou ali. A BlackRock, que é uma das maiores gestoras do mundo, criou alguns fundos do ESG, do ESG como foi criado. Não tem mais captação para esses fundos. Não há mais disposição para isso. E ontem saiu uma bela matéria na Bloomberg News falando a respeito das empresas não mais olharem as políticas de DEI para contratar, ou seja, aquelas políticas que apoiavam o wokeismo que a gente viu ao longo da pandemia. Tudo isso para deixar a ideologia de lado e olhar e falar, o capital está muito menos propenso ao risco e você consegue alocar o capital em taxas de juros mais altas ao redor do mundo. Então, concordo com o Zé Maria. Acho que eles terão bastante dificuldades. Porque o que acontece, né? O que esse TFFF tenta mudar é a visão, na verdade não é a visão, é o fato de que hoje você explorar esses espaços, seja por meio da madeira, da agricultura ou até da expansão urbana, compensa muito mais financeiramente do que manter essas florestas de pé. O que o TFFF vai tentar fazer é o contrário, comprovar para esses países que a partir desse fundo, desse investimento, você conseguiria ter mais rentabilidade do que se investisse nessas atividades que teriam de abrir espaço em muitas dessas florestas que hoje estão conservadas. Mas aí vem o desafio que tanto o Bruno Musa quanto o Zé já deixaram bem claro aqui pra gente. E você, Piperno, como avalia? Eu acho que a humanidade ela nunca foi muito generosa. Então eu acho que a ideia é boa, a ideia ela traz até, ela é sensata no sentido de se mirar à preservação, mas ela é de difícil execução, porque quem é que vai colocar a mão no bolso? Então é claro que eu acho que no caso, por exemplo, de governos, você vai ter sempre, por exemplo, os governos da Escandinávia. Os governos escandinavos, eles têm políticas ambientais muito consistentes, eles contribuem, inclusive, com o Fundo Amazônia, com outras iniciativas, mas não é algo relevante para se transformar, né, de forma bastante relevante o dia a dia, enfim, o cotidiano daquelas áreas e, sobretudo, daquelas pessoas. Então, aí você pega, por exemplo, as maiores economias europeias. Ora, todas endividadas, para não dizer algumas, inclusive à beira da insolvência, como é o caso da França. Quebradas já, né? Quebradas, para ser, já que você foi menos elegante e tal. É isso, né? Depois de mandar o manterem aqui, eu estou zero elegante hoje. Eu diria para você, Evandro, que em breve, talvez, muitas dessas economias sejam as novas pobres ou as novas economias de classe média do mundo, tá? Caindo, enfim, perdendo status. Ora, como é que você vai falar para o eleitor local que você está cortando serviços para ele, mas você está abastecendo fundos? Então, eu acho muito difícil contar com a participação de governos. Mas eu acho também que há um grupo importante e robusto de fundações e de empresas privadas que podem sim ajudar a financiar isso. A gente vê projetos pelo mundo todo. Agora, a questão é, essas empresas, esses fundos, essas fundações, elas têm também confiança em aportar recursos em qualquer coisa? Porque, veja, a gente fala de governos, os governos são geralmente de curta duração. E aí, esses projetos eles têm que ser perenes. Como é que você vai
fazer um aporte em um investimento de longo prazo em um projeto desse, sabendo que não há certeza se o governo seguinte pode descontinuá-lo? Essa é uma outra preocupação. Agora 4h26, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês nas outras plataformas. Seguimos. Arremate, Musa. O que você quer dizer? Rapidamente só, o Fundo Soberano da Noruega, que segundo consta eles falaram que poderiam investir até 3 bilhões nesse TFFF, é o maior fundo do mundo, são 2,1 trilhões de dólares. Para efeito de comparação ao PIB do Brasil. Ou seja, o Fundo Soberano da Noruega é o PIB do Brasil. E da onde vem o dinheiro desse Fundo Soberano há décadas? Do petróleo, que a Noruega, um país que eu conheço e adoro há muito tempo, é um país muito rico em petróleo. Então vem de lá. Não faz, meio incoerente, né?